Nesp, Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e da Arquidiocese de Belo Horizonte, completa 10 anos. Um importante instrumento de formação responsável por desenvolver projetos de consciência política e de capacitação de agentes cristãos. Para falar sobre essa década de atuação do Nesp, nesse importante momento político em que vivemos, recebemos hoje o coordenador Robson Sávio. Robson, bem-vindo. Muito obrigado, Renata. Robson, o Nesp surgiu em que contexto? Havia, há mais ou menos uns 12 anos atrás, uma tentativa da Igreja no Brasil e da Arquidiocese de Belo Horizonte de fortalecer um pouco os grupos e movimentos que tratam dessa inserção dos cristãos na vida pública, na política também institucional, no sentido de que os cristãos e os católicos também têm a responsabilidade, não só o dever, mas a responsabilidade de colaborar dentro de uma perspectiva ali da Gaudium et Spes, né, da construção de um mundo mais justo, mais fraterno, mais solidário. E para que isso aconteça, dentro do modelo que nós temos político e institucional, nós precisamos não somente criticar as pessoas, acompanhar, reeleger, mas também participar ativamente. Ter conhecimento também. Exatamente. Né? E foi dentro desse contexto que na segunda Assembleia do Povo de Deus, aqueles que participaram naquele momento pediram que fosse criado no âmbito da PUC Minas, mas para auxiliar a Arquidiocese, um centro de estudos voltados para essa área de formação política. A partir dessa demanda, o então vice-reitor aqui da PUC, que ainda era padre, o Dom Mol, né, juntamente com um grupo de professores, elaborou um projeto de criação. Preferimos, à época, chamar de núcleo ao invés de centro, porque é um centro da ideia de que centraliza tudo, e que a nossa ideia é, pelo contrário, trabalhar em rede e numa atividade mais nucleada, onde todos tenham participação. E foi elaborado, então, esse projeto, né, de um núcleo de estudos sociopolíticos. Como que ele atua? Ele atua em várias dimensões. Atuava e atua hoje. Ele foi criado inicialmente para atender essa demanda da segunda Assembleia do Povo de Deus, ou seja, trabalhar numa perspectiva de formação política cidadã para os cristãos católicos que, inseridos em pastorais sociais, movimentos eclesiais, sentiam a necessidade de se qualificarem melhor para a prática de suas ações. Houve a criação de cartilhas no período eleitoral, essa conscientização toda. Eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho também. Isso, e aí nós começamos um pouco dentro dessa perspectiva, né? Produzindo material informativo, discutindo com esses representantes de grupos de fé e política, de pastorais sociais, quais seriam as melhores estratégias para ajudá-los nessa formação mais qualificada, mas a partir do tempo também outras tantas ações foram sendo demandadas e, na medida do possível, o Nesp procurou responder. Então, nós começamos a trabalhar numa perspectiva também de formação dos alunos da própria universidade, dado que hoje uma demanda eclesial por formação política da juventude. Só na PUC Minas nós temos mais de 50 mil jovens, né? Que são o futuro também, né? Também são o futuro e têm a responsabilidade por frequentarem uma universidade filantrópica, católica, confessional, de terem uma formação um pouco mais qualificada. E que já votam, né? Exatamente, né? Então, nós começamos a ampliar o nosso escopo de atuação, chegando mais recentemente, a partir de 2010, a ampliar para além da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós somos criados para atuar especificamente na Arquidiocese, mas a partir de 2010 começamos, inclusive, a trabalhar em parceria com a CNBB, disponibilizando o nosso material de formação e informação para todo o Brasil. Como que é o trabalho também com os municípios? Temos a Arquidiocese de Belo Horizonte, com seus 28 municípios, e em Belo Horizonte uma atuação muito grande, mas também os demais municípios pertencentes à Arquidiocese. Como que eles podem ter acesso ao Nesp, como que é feita essa troca? Isso, Renata, é um desafio imenso, né? É um desafio... A Arquidiocese é muito grande. Exato. Inclusive, né, eu estou participando agora da equipe que está preparando a próxima 5ª PD, e esse desafio de uma arquidiocese que tem uma grande quantidade de pessoas nos meios urbanos, na região metropolitana, mas que também tem paróquias, né, e comunidades rurais. Como trabalhar esses dois universos que têm as suas diferenças, apesar de também ter as suas semelhanças. Nós, no Nesp, desde o início, nós procuramos trabalhar com uma perspectiva um pouco diferente dos grupos tradicionais.
nós criamos um grupo gestor, que ele é formado por professores da Universidade da PUC Minas, que mantém o Unesp sob o ponto de vista de infraestrutura, mas também tem representantes da Arquidiocese, de todas as 4 regiões episcopais. De tal maneira, esses representantes conseguem articular junto às regiões das quais eles fazem parte, trazer essas demandas para o Unesp e nós discutimos quais são as ações que elas possam atender, não somente aqueles grupos mais urbanos, que são majoritários na Arquidiocese, mas também as realidades, inclusive, rurais dos outros municípios. Nesses 10 anos, Robson, como que você avalia esse trabalho e quais foram os principais projetos? Olha, nós, sem falsa modéstia, né, nós achamos o seguinte, que dentro da nossa possibilidade, com uma estrutura pequena, com um grupo de pessoas razoável, nós conseguimos atingir os objetivos inicialmente propostos e avançar em outros objetivos. Eu gostaria de citar principalmente trabalhos que têm uma grande, digamos assim, repercussão, não somente na Arquidiocese, mas inclusive fora da Arquidiocese. Por exemplo, nos anos eleitorais nós produzimos material didático, material de vídeo e outros materiais que hoje são utilizados pela CNBB em todo o Brasil. Eles frequentam redes sociais, televisões abertas. São projetos referência mesmo. Projetos de referência que, por exemplo, a CNBB acatou-os como referência para a própria Igreja do Brasil. Mas não somente esses projetos grandes, nós temos projetos, por exemplo, de formação de conselheiros tutelares, formação de conselheiros para acompanhamento de políticas públicas. Que também são muito importantes. Exatamente. Pessoas que trabalham em cursos de doutrina social da Igreja, leigos, que então precisam de exercer com mais eficiência, com mais qualidade o seu trabalho nas pastorais, nas várias atividades eclesiais. Nós temos junto à universidade uma série de produções de eventos para despertar os nossos universitários para essa consciência um pouco mais crítica, mais cidadã, pensar que a universidade não somente deve oferecer conteúdo de disciplina, mas uma compreensão mais alargada da realidade, para que as pessoas, lendo os fatos da realidade, possam se posicionar e não simplesmente serem, digamos assim, induzidos ou movidos por aquilo que é determinado pela grande... Que tem esse discernimento, Exatamente, né? Essa visão crítica dos fatos, Isso. com conhecimento. Então, por exemplo, nós trabalhamos nessa perspectiva com produção, né, há 5 anos, dos nossos cadernos temáticos, que são cadernos, livros de reflexão de conteúdos variados para o público externo, para o movimento social, para as pastorais. Como que funciona o projeto Com Fé na Política? Olha, esse projeto é um projeto que ele foi criado inicialmente a pedido do arcebispo Dom Valmor, para que nós trabalhássemos junto aos políticos eleitos, aqueles cristãos, principalmente, né, católicos, que são eleitos e que estão ocupando cargos eletivos. Esse projeto, ele tem, digamos assim, as suas fases de alto e baixo, porque às vezes nós temos reuniões e acompanhamento, mas muitas vezes os interesses também daqueles que são eleitos são interesses muito específicos, que às vezes demandam um acompanhamento mais próximo do pároco, de um determinado bispo. Então é um projeto que ele teve um momento, digamos assim, de maior robustez, de alguns encontros mais sistemáticos, mas que nos últimos anos nós estamos trabalhando na perspectiva de trabalhar sob demanda. Quando algum político, algum partido nos solicita alguma assessoria específica, alguma impressão sobre um determinado tema, nós trabalhamos e oferecemos desde uma perspectiva de não ter compromisso, digamos assim, com aquela demanda, mas de ajudá-los na produção dessa demanda qualitativa. E, além disso, nós, desde o ano passado e do ano anterior, oferecemos a todos aqueles que fazem parte do nosso banco de dados, são mais de 2.000 pessoas, de um clipping de notícias semanal, que é enviado pelo mail, mais de uma análise de conjuntura da Arquidiocese de Belo Horizonte, uma análise muito mais robusta, que é enviada a cada 45 dias. E essas pessoas podem ter acesso também a todas as informações que envolvem o Unesp no site do Unesp. No site do Unesp e no blog, que nós temos uma agilidade maior de produção de informação, Sim. E lá nós disponibilizamos todas essas informações. Vamos mostrar o livro Igreja e Sociedade, Análises em Perspectiva, também publicação recente do Unesp. Isso, nós lançamos, Renata, no dia 28 de novembro, agora, passado,
justamente no dia em que o Unesp completou 10 anos. O Unesp foi criado no dia 28 de novembro de 2005. No dia 28 de novembro agora de 2015, no mesmo local, aqui na PUC Minas, no Teatro João Paulo II, nós tivemos o terceiro encontro arquidiocesano de Fé e Política, congregando esses grupos de fé e política de toda a arquidiocese. E como presente desses 10 anos, nós oferecemos esse livro, que é uma análise de conjuntura da Igreja, principalmente na perspectiva do papado do Papa Francisco, com vários artigos, mas também uma análise de conjuntura política e social, tentando analisar um pouco esse momento político tão denso no qual nós vivemos. E nós achamos que com esse tipo de produção, o nosso leitor, aquele que está lá no movimento social, na pastoral, aquele que está eventualmente numa atividade de catequese, o clero, que inclusive recebeu esse livro no último encontro do clero da arquidiocese, mas também o professor universitário e estudante, essas pessoas possam ter alguns elementos para ajudá-los na sua reflexão e no seu discernimento. Com certeza, um momento difícil que o país vive hoje, quanto mais conhecimento, quanto mais núcleos, né? E aí a função importante da PUC Minas, da Arquidiocese de Belo Horizonte, em manter esse trabalho de 10 anos do Unesp e projetos que realmente fazem a diferença. As pessoas têm que ter consciência, participação social, cidadania. E eu acho que nessa perspectiva o nosso trabalho sempre foi esse trabalho em rede, quer dizer, nós não, nesses 10 anos, nós não podemos creditar ao Unesp a consolidação de uma grande rede de trabalho na arquidiocese de formação sociopolítica. Mas nós podemos dizer que essa rede só foi possível porque pessoas na sua paróquia, na sua pastoral, nos seus movimentos... Em vários setores. Em vários setores se congregaram ao Unesp para fazer esse trabalho. Outras instituições como a CNBB, o Regional Leste 2 da CNBB, outros tantos parceiros, a TV PUC, a TV Horizonte. E o Unesp se flexibiliza para isso. A Rede Catedral, exatamente, nós criamos essas parcerias que otimizam o nosso trabalho, potencializam a nossa ação. E por isso que nós temos um bom resultado. Que bom, parabéns pelos 10 anos do Unesp, esse importante trabalho, principalmente na sociedade em que a gente vive. Muito obrigado, Renata. Aquelas pessoas que quiserem um livro podem entrar em contato pelo Unesp, pelo e-mail unesp@pucminas.br. Ótimo, muito obrigada. Obrigado. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pela internet. O endereço é esse que está na sua tela. Até o próximo programa.